Bom dia, irmãos. Os próximos domingos estaremos estudando com os jovens da nossa igreja este livro, Lutando contra a Incredulidade, de John Piper. Gostaria de deixar uma pequena mensagem aqui para vocês, que está lá em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Bem, antes de começar a falar sobre o livro, nós vamos falar sobre o que é a incredulidade, né? A primeira coisa é sobre o livro de Hebreus. Nós vamos passar para os jovens que o livro de Hebreus é o apelo do escritor ao povo de Deus que aparentemente vivia longe de Deus. Não há consenso sobre quem escreveu a carta de Hebreus, mas uma coisa é certa: ela foi endereçada ao povo judeu convertido no primeiro século, que de alguma maneira estavam desanimados por conta das várias provações, perseguições e também por causa do pecado. Há uma chamada ao amolecimento do coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação. Isso está lá em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 e 15, e depois também no capítulo 4, versículo 7. Há uma chamada ao crescimento espiritual. No capítulo 5, por exemplo, versículos 11 a 14, ele fala para eles que havia muitas coisas que ele deveria falar àquelas pessoas, mas que ele estava tendo que dar leite para elas, porque elas não estavam suportando o alimento sólido, já deviam ser mestres. Depois há uma chamada à comunhão: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns de vós. Hebreus 10, versículo 25. Depois ele faz a chamada sobre a gravidade do pecado e sobre a punição do pecado, que se fala muito pouco nos nossos dias. Hebreus 10, versículos 26 e 27. Uma chamada ao arrevamento da fé através de Hebreus 11, todo o capítulo. E finalmente, uma chamada a viver em santidade. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note que a carta ela não foi dirigida a quem não conhecia os oráculos de Deus, ou seja, não foi dirigida a um povo pagão, mas a um povo que tinha herança histórica. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham as promessas, eles tinham a marca do velho pacto nos seus corpos, a circuncisão, mas não estavam comprometidos e nem animados com o evangelho da graça. A incredulidade havia invadido sorrateiramente o coração daquela comunidade através das perseguições, dos pecados não confessados, dos maus hábitos instalados e da ignorância sobre Deus e sobre a sua palavra. O que é incredulidade? E é isso que John Piper acaba respondendo, e é isso que acaba passando aqui no livro de Hebreus, respondendo para nós. Incredulidade, obviamente, é não crer, né? Mas quais são as fontes da incredulidade? Nós podemos nos tornar incrédulos por falta de conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus diz: errais porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Podemos errar por cegueira e preconceito. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não creiam. Existem pessoas que criticam o cristianismo, a Bíblia, e nunca nem sequer abriram este livro. Incredulidade circunstancial. Quando a influência do mundo à sua volta molda a sua maneira de pensar e agir. De modo que as coisas de Deus se tornam incompreensíveis, enigmáticas, extravagantes, excêntricas, impraticáveis. Eu estou falando isso para pessoas que estão dentro da casa de Deus. Em João 3, versículos de 1 a 15, tem a conversa de Jesus com Nicodemos. E quando Jesus olha para Nicodemos, ele fala assim: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Só pode entender as coisas de Deus aquele que foi nascido de Deus. No livro Cristão Ateu, de Greg Gresham, ou acho que é assim que pronuncia, tá, povo? Ele é da editora Vida. Ele destaca ações de pessoas que confessam uma coisa com os lábios, mas fazem outra completamente diferente em suas vidas. Elas vivem como crentes durante o domingo, mas a semana inteira elas vivem como se Deus não existisse. É o cristão ateu.
Como que nós lutamos contra a incredulidade? Nós lutamos contra a incredulidade primeiro confessando com os nossos lábios. Precisamos reconhecer que temos um problema para poder tratá-lo. Marcos 9, de 23 a 24. Quando Jesus vai curar um menino possesso, o pai olha e fala assim: seus discípulos não puderam fazer nada, mas se tu podes, faça alguma coisa. Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E o pai daquele menino olha com lágrimas para Jesus e fala: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Precisamos confessar o quão incrédulo muitas vezes nós somos diante das circunstâncias. Precisamos enfrentar a incredulidade, lutar contra a incredulidade, conhecendo a palavra de Deus por nós mesmos. Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavras de Jesus. Entregando-se à vontade de Deus. Romanos 12. Apresentar as nossas vidas, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar os corpos vivos a Deus. Romanos 12. Oferecendo a cada investida do pecado em nossas vidas uma promessa do Senhor para combatê-la. Ou como diria John Piper, combater fogo com fogo. Porque Deus tem promessa para aqueles que o obedecem. Isso nós veremos nas próximas lições. A incredulidade não está somente associada ao ateísmo e ao agnosticismo. Ela está presente, de certa forma, na vida daqueles que se dizem crentes. A incredulidade é manifestada através de um compromisso frouxo com o reino de Deus, manifestada em decisões equivocadas, com base exclusivamente em nossa sabedoria, ou manifestada através de nossos instintos básicos, medo, raiva, desejo sexual, insegurança. A incredulidade é o ruído que nos impede de ouvir a voz de Deus e é a névoa que nos impede de enxergar o quão próximo estamos da bênção advinda da obediência. Que Deus os abençoe.